A Igreja Viver com Vida saúda a todos os ouvintes e hoje nós vamos ouvir um pouco da Palavra de Deus. E hoje o tema desta pequena mensagem é: será que existem mesmo pessoas más? Abram as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 38. Gênesis, capítulo 38, a página 45. Gênesis capítulo 48, página 35 e versículo 7 diz: porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Segundo o que está aqui escrito em Gênesis, a consequência de uma pessoa má, neste caso chamava-se e era uma pessoa má, foi a sua morte. Estamos aqui a ver que não é bom nós sermos maus. Abram também em Jó, 548, a página. Jó, capítulo 21, versículo 30. Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Quer dizer que as pessoas que realmente são más, elas já estão reservadas ou preservadas para o dia da destruição. Pode ser mais tarde ou mais cedo, pode ser com mais idade ou menos idade, pode ser jovem ou não, mas este espírito de maldade nas pessoas não é nada bom e traz consequências. E elas são trágicas. Salomão, um homem de Deus, disse para que não se andasse pelo caminho dos maus. Provérbios capítulo 4, versículo 14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Salomão era sábio. No entanto, ele deu este conselho: não entres, não andes no caminho dos maus. Salomão ainda disse mais à frente, no capítulo 28, que aquelas pessoas que são más, que têm o olho mau, não é? Só veem maldade e estão sempre prontos para fazer mal. Salomão, capítulo 28, versículo 22, diz: aquele que tem o olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Há pouco nós ouvimos a palavra de Deus em que aqueles que querem ser ricos, abandonando Deus, deixando Deus para segundo lugar, caem em laços do inimigo. E que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Se os cristãos eles conhecessem realmente a palavra de Deus e levassem a palavra de Deus mais a sério, lembrar-se-iam que este versículo tem uma importância tremenda na vida das pessoas. O amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal. E uma pessoa que ama o dinheiro é uma pessoa má. Uma pessoa que ama o dinheiro é uma pessoa má. Agora, podemos amar muito e amar pouco. Há pessoas que amam pouco o dinheiro, mas amam. E há pessoas que amam muito o dinheiro. Quer um, quer o outro, ambos, aos olhos de Deus, estão mal. Porque quando nós começamos a amar pouco, e se nós continuarmos a amar, nós vamos acabar por amar muito. Eu recordo-me quando um jovem, ele começa a gostar de uma moça e ele começa a gostar dela pelas ações dela, pelo jeito dela, pela maneira de falar dela e vai se cativando, vai ficando cativado pela maneira de ser da moça. Quanto mais ele lida com ela, mais ama. Até que, com o tempo, acabam por namorar mesmo e, se o namoro for consistente, acabam por casar. Ora, é exatamente isto que a Bíblia está a dizer.
Quando nós amamos o dinheiro, mesmo que seja pouco, isto é, nós não damos importância demasiado ao dinheiro, como disse Salomão, passamos a ter uns olhos maus, nós só vimos aquilo e deixamos as coisas importantes de Deus para trás ou de lado. E isso vai trazer-nos consequências que não são nada benéficas para nós. E o título desta mensagem é: será que existem mesmo pessoas más? Por aquilo que nós já lemos, segundo a Bíblia, existem pessoas más. Então, abram em Mateus capítulo 7, versículo 11. Agora temos aqui o próprio Jesus. Ele estava a dar um sermão, uma pregação, e estava a dizer no versículo 11: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhos pedirem. Quero fazer aqui um parêntese neste texto. Nosso Pai Celestial dará bens aos que lhes pedirem. Mas, certamente, segundo aquilo que nós lemos anteriormente, as pessoas más têm um destino. E o destino, segundo a Bíblia, é que eles perderão a vida e que sofrerão consequências, toda a sorte de males. E aqui, certamente, que Deus não vai estar a beneficiar uma pessoa que é má. Não vai estar a ajudar alguém que tenha um intuito mau no seu coração. Então, este texto diz também respeito àqueles que não são maus, àqueles que são boas pessoas, que não são maliciosos. E se vocês se recordam, sempre quando nós tomamos a ceia do Senhor, eu oro a Deus para que não haja em nós malícia, que ao bebermos o cálice do Senhor, que simboliza o sangue de Jesus Cristo, que era sem maldade. Quando nós conhecemos uma pessoa boa, misericordiosa, benéfica, acessível, amável, nós dizemos que aquela pessoa é uma boa pessoa. E nós estamos aqui a observar, segundo a Bíblia, que há pessoas más. Então nós desejamos ardentemente que a mesma natureza e a essência que estava em Jesus Cristo também esteja em cada um de nós. Que nós possamos ser sempre boas pessoas, procurando fazer o melhor que nós conseguirmos, para que Deus se agrade. E aqui Jesus está a dizer, há pessoas más. Ele disse aqui, se vós, sendo maus, ele estava a se referir a um grupo de pessoas que não eram boas pessoas, que eram más. Então, existem pessoas más. Jesus considerou uma pessoa má quando ela não faz a sua palavra. E aqui é um problema. É porque nós todos podemos ser maus, se nós não fizermos a palavra de Deus. E todos nós já fomos maus, porque várias vezes nós não fazemos a palavra de Deus. E quando nós não fazemos a palavra de Deus, nós somos maus. E então diz a palavra de Deus que nós devemos ter cuidado para praticar a palavra de Deus, para que, porventura, Deus não nos considere também maus. Então abram lá em Mateus 25. A palavra de Deus, ela é tão boa que nos faz sentir bem. Porque se estivéssemos num sítio onde as coisas não fossem boas, nós não estávamos tão tranquilos. Assim nós estamos na casa de Deus, sentimos bem. Então, Mateus capítulo 25 e versículo 26 diz: Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Segundo este texto, esta parábola se refere-se a pessoas que tinham tarefas no reino de Deus, que têm talentos e que não fazem nada com os talentos que têm, que deixam de fazer a palavra de Deus, que não ligam nenhuma às coisas de Deus. Eles conhecem a Bíblia, sabem a Bíblia, mas não fazem a palavra de Deus. E a palavra aqui está a dizer que essas pessoas constituem-se más aos olhos de Deus. Quando você dá uma ordem ao seu filho e ele não faz, você vai lhe dizer que ele é mau.
Tu és mau, não obedeceste ao papá, não obedeceste à mamã. Tu és mau, não fizeste isto. Tu não vais mais fazer nenhuma vez isso, senão eu vou castigar-te. E Jesus está-nos a dizer aqui, com o exemplo desta parábola, que quando nós ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, que somos também maus. Então nós devemos ter cuidado para que nós não caiamos nestas ciladas do inimigo. Por quê? Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Por isso ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que à vontade dele estão presos. Nós podemos avaliar se somos más pessoas ou não por aquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós fazemos coisas más, então somos más pessoas. Muitas vezes dizemos coisas más, magoamos as pessoas, então somos más pessoas. E quando nós estamos nessa condição, nós não estamos perto de Deus, estamos longe de Deus. Quando nós blasfemamos das pessoas, nós somos más pessoas. Quando idealizamos coisas acerca das pessoas sem ter razão e que não são boas, nós somos más pessoas. Quando nós desconfiamos de alguém sem motivo, nós somos más pessoas. E então nós temos que ter cuidado, porque essas coisas todas podem vir ter connosco. Somos nós que temos que nos salvaguardar. E nós podemos saber até que ponto é que vai a nossa maldade. Se nós somos realmente pacientes, aguentamos muito, dificilmente nós vamos explodir, então nós somos boas pessoas. Quando nos estão a fazer mal, quando nos estão a picar, quando nos estão a criticar, quando nos estão a maltratar, quando nos estão a prejudicar, e nós somos pacientes ali, aguentamos. Quando estamos mesmo a ver que alguém está a fazer uma coisa de propósito e que aquela pessoa está a fazer aquilo mesmo por maldade, e nós aguentamos ali, refriamos a nossa língua, então nós somos boas pessoas. Nós estamos a vencer o mal. Há dias estávamos a conversar, eu e minha esposa, estávamos a conversar, e eu disse para a minha esposa que há um versículo da Bíblia em que Deus diz para perdoarmos aqueles que nos ofendem, nos maltratam, nos perseguem, fazer bem àqueles que nos fazem mal. E eu disse para a minha esposa, olha, eu estou mesmo livre disso. É porque eu nem preciso fazer bem às pessoas que me fazem mal. Porque não há ninguém a fazer mal. Era um sacrifício que eu ia fazer. Já pensou você? Que você tivesse que fazer bem a uma pessoa que está a fazer mal? Não é um sacrifício? Eu acho que é. Deve ser muito difícil a gente fazer bem a uma pessoa que nos está a fazer mal. Mas se não nos fizerem mal, não custa nada. Nós fazemos bem, com uma descontração, sem nos custar nada. Então hoje, nós aprendemos aqui que há pessoas más. E que o caminho delas realmente não é nada bom. O seu futuro será sempre um futuro de problemas, um futuro de morte, um futuro de enfermidade, um futuro de dor, um futuro de sofrimento. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir, e não te desvies daquilo que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai, fazei bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva deixe sobre justos e injustos. Mas a vós que ouvis, todos a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos. Se não estiver, é muito fácil. Fazer bem aos que vos aborrecem. Bendizei aos que vos maldizem.
e orai pelos que vos maltratam e caluniam. Ao que te ferica numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica lhe recuses. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Mais uma vez, Deus está a dizer que há pessoas más e ingratas. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Porém, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque paras tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras de impiedade, deixai de ser ímpios. Que desfaças as ataduras do jugo, deixai de subjugar os outros. E que deixais livres os quebrantados, e despedaços todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o que está faminto, e recolhas em casa os pobres, os desterrados, e vendo-os nu, tu o cubras, e não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então te clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirás no meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar em vaidade. Tudo isto, estas palavras, são fatores de maldade. São elas que revelam maldade. Então diz Salomão, enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as tuas próprias palavras. O ódio, porém, excita contendas, mas o amor, ele cobre todas as transgressões. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios, ela é saúde. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem sempre perturbação. Andai com os sábios e sereis sábios, mas o companheiro dos tolos, ele será sempre afligido. Aos simples dá crédito, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Vimos o exemplo há pouco, aquele que ama o dinheiro, que pensa que aquilo é a sua segurança, está a atrair a si toda a espécie de males. O que se apressa a falar doidices e o homem de más imaginações será sempre aborrecido. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. E nós não podemos esquecer que toda a palavra de Deus, ela serve sempre para nos trazer ensinamento e nos edificar, ficarmos mais fortes. Ficamos a saber hoje que há pessoas más neste mundo. Ficamos a saber hoje que há pessoas mesmo maliciosas. Ficamos a saber hoje que nós também podemos ser maus mediante as nossas palavras, mediante as nossas ações. Ficamos a saber que uma pessoa que não quer fazer a palavra de Deus e que procura outros caminhos e põe Deus para segundo plano, que ela é constituída uma má pessoa, porque não quer fazer a palavra de Deus. Ficamos a saber também que nós não devemos amar o dinheiro, porque ele vai trazer-nos toda a raiz do mal, toda a espécie de mal. Pode ser mal na família,
pode ser mal na área social, pode ser mal nas finanças, pode ser mal na saúde. O mal virá quando uma pessoa, ela tem o coração longe de Deus. Então nós vamos ter que procurar ser mais cuidadosos quanto às coisas de Deus e também sermos mais meigos uns para os outros, amigos uns dos outros, refrearmos a nossa língua, sermos mais cuidadosos com as palavras que nós falamos. Isso refere-se a todos nós, pessoalmente. Todos nós fazemos asneiras, dizendo aquilo que às vezes não devemos dizer, respondendo de uma forma errada. E temos que tentar esforçar-nos para que essas atitudes não saiam e não prejudiquem o nosso próximo, o nosso cônjuge, os nossos semelhantes, os nossos filhos, as pessoas que lidam connosco. Que todos sejam grandemente abençoados no nome de Jesus Cristo. E que a palavra de Deus possa servir sempre para nós melhorarmos a nossa vida, o nosso estado, a nossa vivência com o nosso semelhante, com aquele que vive conosco, com o familiar mais próximo, que nós possamos ser um exemplo onde quer que estivermos, no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 de Timóteo, capítulo 6, e vamos ler o versículo 7 ao 11. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então nós acabamos de ler alguns versículos que são para nós como que um alerta. A palavra de Deus diz que nós não trouxemos nada para este mundo e certo é que não vamos levar nada. E todos nós já reparamos nesse pormenor. Amém? O versículo 8 diz que se nós tivermos sustento e tivermos com que nos cobrirmos, quer dizer que tivermos a nossa roupa para nos vestirmos diariamente, que devemos de estar com isso contentes. Portanto, o que comer e o que vestir já deve de ser uma alegria para o cristão. Diz também a palavra de Deus que por causa das riquezas, alguns foi como que se tivessem caído num laço. Ficam presos às riquezas deste mundo, esquecem a palavra e põem Deus de parte. E depois, claro, que essas pessoas não vão ter um futuro muito correto. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus e procuramos as riquezas em primeiro lugar e pomos Deus em segundo lugar, isso não é correto como cristãos nem à luz da palavra de Deus. E diz também que aqueles que ficam como que apaixonados pelo dinheiro, como que as pessoas que têm muito amor ao dinheiro, elas já caem nesse laço. Então nós temos que ter em atenção. É necessário nós termos as nossas necessidades supridas, é necessário nós termos que comer, temos que vestir, mas Deus diz para estarmos contentes com essas coisas e não termos ambição pelas riquezas deste mundo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E diz que muitas pessoas caíram nesse laço do nosso inimigo. E no versículo 11 nós lemos: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. A justiça fala-nos da palavra, o que nós temos que praticar. Não só ouvir,
mas ser praticantes. A fé, nós temos que praticar a palavra de Deus com fé, para que quando nós semearmos as nossas ofertas e os nossos dízimos, a palavra de Deus se cumpra também na nossa vida e tenhamos então esse sustento que Deus diz que nos vai habituar a cada dia. E depois diz também que temos que ter amor. Amor à obra de Deus e amor às outras pessoas que estão lá fora perdidas e que ainda não conhecem Jesus. E por causa das nossas ofertas, dos nossos dízimos, nós podemos estar aqui, podemos ter esta porta aberta para que as pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas venham ter também acesso à salvação. Então nós temos que praticar a justiça, a fé e o amor e temos que fazer a palavra de Deus a cada dia. Todos os dias que nos é chamado a palavra a ser feita por nós, nós temos que a fazer em nome de Jesus e temos que fazer com fé. Amém? Então nós vamos preparar as nossas ofertas e os nossos dízimos e vamos trazê-los com fé e com alegria à casa de Deus. Pai, neste dia nós estamos na Tua casa e em nome de Jesus Cristo nós nos reunimos neste lugar. Te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação. Te agradecemos, Senhor, pelo sustento que Tu nos tens dado a cada dia, Senhor. Pelo que comer, pelo que vestir. Nós estamos gratos, Senhor. Pai, nós Te pedimos nesta manhã, Senhor, que estas ofertas que foram lançadas nesta arca do tesouro, elas sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Que elas possam prosperar, Senhor, e que neste lugar haja sempre o sustento. Obrigado, Senhor, porque Tu também prometes abençoar a cada um que semeia. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, pelo suprimento das nossas necessidades, da nossa família, em nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, pelo Teu povo que está em França, por todas as pessoas, Senhor, que semeiam para esta igreja. Nós, Senhor, oramos por eles e declaramos também a Tua bênção sobre cada família, em nome de Jesus Cristo. Declaramos vida e saúde para cada um, em nome de Jesus. E obrigado, Pai, porque a nós, Senhor, sempre Tu prometes abençoar. E Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que neste dia nós tivemos de semear na Tua casa mais uma vez. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú
haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Y ahora una vez más, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra. Aleluya, aleluya, Jesús me haces tan feliz. Ahora súbele el volumen. Tú me haces tan feliz. Tú, Señor, me haces tan feliz. Solamente tú me haces tan feliz. Mi corazón. Levantadas, dígalo una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, tú me haces Aleluya, aleluya. Aleluya, Jesús me haces tan feliz. Jesús me haces tan feliz. Jesús me haces tan feliz.